E foi um caso bem emblemático, não é, Sérgio? Esse caso Robinho foi bem emblemático, porque havia teses divergentes, não é? Sim. Pode ou não pode a pena ser cumprida no Brasil. Teve a questão de a lei se aplicaria, a lei nova se aplicaria ao caso, que foi em 2013. Teve toda uma polêmica. Eu gostaria que você adentrasse um pouco aí nessa polêmica aí da... O que aconteceu? Você lembrou bem. O que aconteceu? A defesa do Robinho alegou uma série de teses, entre as quais uma tese interessantíssima, né? E eu, inclusive, entendo como bastante provável, bastante possível, cabível. A defesa alegou o seguinte: ora, se o crime, digamos assim, teria sido praticado em 2013 e à época do fato não existia essa lei, que é a Lei 13.445, é de 2017. Então, essa lei que introduziu o Instituto da Transferência da Execução da Pena no direito brasileiro. Nós não tínhamos isso no direito brasileiro. Não, ela vem de 2017 a 2017. Então, em 2017, essa lei entrou em vigor, não é? E que essa lei seria uma lei que traria prejuízo para a defesa. Então, a defesa alega que não poderia ser aplicada essa lei pelo princípio, não é, da não retroatividade. A lei mais benéfica deveria prevalecer que a lei anterior. Se o fato foi praticado em 2013, o que é que o direito penal admite? É que a lei se aplique a lei mais benéfica. Ou seja, se a lei posterior ela trouxer uma situação mais gravosa para o réu, essa lei posterior não se aplica. Não é? Aquele princípio da lei não retroage para a lei. A lei não vai retroagir. A irretroatividade penal, não é, em mala partem. Então, no caso, essa retroatividade essa irretroatividade foi alegada pela defesa. Mas essa tese não foi acolhida pelo STJ. Um ministro ou outro lá, que parece que um ministro, que o Raul Araújo, foi o ministro do STJ, que teria concordado com esse entendimento. Mas o STJ, pela Corte Especial, na sua maioria, rechaçou essa tese, uma tese interessante, e inclusive alegando precedente do próprio Supremo Tribunal Federal em caso análogo, né? Um voto do ministro Alexandre de Moraes. E com base nisso, o STJ decidiu que, por se tratar de direito penal internacional, essa lei que trata de cooperação internacional em matéria penal, ela não tem essa aplicação com a conotação criminal que se quer dar. Ela não tem nenhum contexto criminal. Então, por não ter o contexto criminal, os princípios do direito penal não se aplicariam a esta lei. Então, ela não poderia beneficiar o acusado. Então, seria aplicada de imediato. É aplicação imediata. Exatamente por isso é que o Robinho, a sentença foi homologada pelo STJ, pela Corte Especial do STJ, a sentença foi homologada. O Robinho ainda tentou um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal e esse habeas corpus foi denegado, essa ordem foi denegada e ele foi cumprir pena. Então a sentença foi executada e ele deu início ao cumprimento da pena, uma pena de 9 anos de reclusão em regime fechado inicialmente, né? Regime fechado. Depois ele vai progredir, evidentemente. Mas, bom, e agora o que pode ser feito? No caso Robinho, é muito difícil reverter essa situação. Por quê? Porque a justiça brasileira não pode reexaminar prova no caso dele. Não pode, porque já é uma decisão definitiva da justiça italiana. Com trânsito em julgado, né? O Brasil não pode, seria um absurdo, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A defesa fica de mãos atadas, porque o recurso aí seria para o Supremo Tribunal Federal,
para discutir o quê? Não tem mais o que discutir. Agora, Sérgio, a defesa também alegou, aí eu queria ouvir sua opinião a esse respeito, que a defesa de Robinho alegou o seguinte, mas a decisão que homologou a sentença estrangeira não transitou em julgado, porque dessa decisão cabe embargo de declaração e caberia ainda um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que eles alegaram? Que essa sentença não poderia ser cumprida ainda, ter início de cumprimento, porque ainda caberia recurso. Segundo ele, a sentença do STJ que homologou a sentença estrangeira, caberia dentro do próprio STJ o embargo de declaração e para a Suprema e Corte seria um recurso. É o que eles alegam. Qual é a sua visão a respeito Não, isso foi até objeto de decisão do Supremo. O próprio STJ decidiu sobre isso. Foram várias... O julgamento foi fracionado. Então, houve decisão já a respeito dessa matéria. Entenderam que a sentença preenchia todos os requisitos para ser homologada. Então, foi homologada pelo STJ. Então, essa questão já foi superada. Totalmente superada. Porque no momento que a Corte Especial do STJ decide dessa forma, por maioria de votos, né, quase... Seria a instância máxima a apreciar essa matéria, né? Só teria um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal para discutir essa matéria. Eu acho, sempre, não posso dizer que, não vamos fechar a porta. Como advogado, eu bateria todas as portas. Lógico. Né? Em direito você tem sempre a criatividade do advogado e o uso, né, daquilo que a lei faculta e permite. Né? Mas, vamos dizer assim, o uso dos instrumentos legais. Mas será que seria viável isso? Né? Poderia ser viável? A gente tem que analisar também isso, essa parte aí. Bom, em relação... Então, o Robinho está aí com a situação dele praticamente definida, porque está já com o início do cumprimento de pena. Não foi concedida a ele a liberdade, o próprio Supremo já denegou e vai iniciar, já está parece que em Santos, né, na comarca de Santos, ele já iniciou o cumprimento da pena. E do outro lado temos aqui o Daniel Alves. Daniel Alves ainda cabe recurso à decisão dele. Cabe recurso, ele pode ainda percorrer instâncias. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses, mas além dessa condenação de 4 anos e 6 meses, ele teve uma pena de liberdade supervisionada por 5 a 9 anos. 5 anos de liberdade supervisionada e 9 anos de afastamento da vítima após o tempo de prisão. Não foi pouca coisa, não. Ele teve 5 anos de liberdade vigiada, liberdade supervisionada, como eles chamam. Além disso, uma indenização de 150 mil euros para a vítima, por danos morais e físicos. E uma multa de 9 mil euros. Seriam 48 mil reais. 150 mil euros diários, daria mais ou menos isso. Pela lesão corporal leve. A lesão leve, então ele foi condenado também por estupro e mais lesão corporal de natureza leve. O Tribunal de Barcelona condenou, ele aceitou a versão que decorreu das provas dos autos, de que ele teria realmente abusado de uma mulher no banheiro de uma boate em 2022. Então seria o crime de agressão sexual, que ele chama lá, agressão sexual. Essa foi a pena. A mulher, parece que é uma mulher albanesa, me parece que é uma mulher. Aí foi Robinho, né? Robinho foi uma mulher albanesa. Robinho foi uma... E aqui foi uma espanhola. Robinho foi uma imigrante albanesa, no caso. Imigrante albanesa. E Daniel Alves foi uma espanhola, né? E o que a gente percebe, né, Sérgio, é que, assim, é um crime que realmente tem que ser combatido duramente, né? Um crime de estupro, porque você constranger alguém, né? Você forçar alguém a prática, né, de um ato sexual ou um ato libidinoso, realmente é algo de uma gravidade muito grande e intolerável, né, na nossa sociedade. E é como você disse, que hoje o crime de estupro, a vítima pode ser qualquer pessoa, né? No passado você tinha a mulher, né, que era vítima, hoje pode ser qualquer pessoa. Realmente é um crime que tem que ser combatido seriamente. Então, assim, são medidas que devem ser realmente executadas com muita seriedade, até para coibir, né? Para que as pessoas vejam e sirva de exemplo, para inibir condutas
dessa natureza, é o que a gente vê. É claro que todo réu tem direito à defesa, né? Tem direito à ampla defesa, aliás, esse é segurado, né? Porque é aquela história, não basta a acusação, é preciso que haja realmente prova, né? É preciso que haja prova, porque alguém pode acusar outra pessoa até por motivo de vingança. A gente teve o caso lá do Neymar, né? Do Sim. Neymar, que houve uma acusação de agressão, né? Era uma acusação de agressão, e depois ficou provado, ficou amplamente demonstrado que aquela acusação era falsa. Então, para você ver o quanto é importante o exercício da ampla defesa, né? Sim. Isso é muito importante. Pois realmente, Wadir, esse crime é um crime muito grave. Não é à toa que é um crime hediondo. É um crime muito grave porque ele atinge aquilo que a pessoa tem de mais sagrado, que é a liberdade. Né? E a liberdade sexual. Então, o fato de alguém manter conjunção carnal com outra pessoa, com emprego de força, de violência ou de grave ameaça. Ou se valendo de uma situação de capacidade do outro, né? Também, que aí seria estupro de vulnerável, né? Pela idade ou pela condição da vítima. Isso é muito grave. Porque a relação sexual é um congresso sexual. Tem que ter o consentimento de ambas as partes. Então, isso fere a dignidade sexual, fere a liberdade sexual. E por isso a lei tem essa figura e pune, de uma certa forma, com uma pena, não diria não tão grave assim. A pena ainda é uma pena amena se você considerar outros crimes no Código Penal. Porque temos crimes com penas bem mais pesadas, evidentemente. Mas eu acho que realmente é um crime que atinge bastante, e as mulheres são vítimas, sobretudo, né? As mulheres são vítimas também de uma agressão psicológica, né? Porque isso abala o psicológico. Sem dúvida. Isso causa traumas, tem reflexos depois na vida dessa pessoa. Isso pode durar uma vida inteira, pode gerar vários traumas, de sorte que é um crime que tem que ser realmente punido, e as pessoas que praticaram o crime têm que repensar, né? Tem que repensar essa conduta, porque não é a mulher objeto. Alegou-se aí um determinado, um deles aí alegou que foi o próprio Daniel Alves que estava bêbado, né? Estado de embriaguez, né? Estava alcoolizado. Isso não justifica, né? Não justifica. Isso no Código Penal brasileiro até aumenta a pena. Poderia ser até um caso de aumentar a pena. Mas a embriaguez, no caso do Código Penal, ela só vai isentar de pena quando for decorrente de caso fortuito ou de força maior. Fora disso, não tem salvação. O sujeito alegar que não tem escapatória. Praticou o crime porque eu estava embriagado. Não interessa. Somente em duas hipóteses a embriaguez é caso fortuito, quando a embriaguez é decorrente de caso fortuito ou de força maior. O sujeito trabalha numa empresa e tem um vazamento lá de uma substância que causa um determinado, um torpor naquele momento, a pessoa fica fora de si e pode praticar um crime, não é? Pode agredir um companheiro de trabalho em virtude da inalação do gás ou da substância química. É um embriaguez decorrente de caso fortuito. Né? Nesse caso, poderá isentar de pena. Isentará de pena, desde que comprovada. Mas nesse tipo de embriaguez, porque você tem um livre-arbítrio, beber ou não beber. Ninguém está obrigado a beber. Então, se ele bebe, sabendo que poderá da sua embriaguez resultar uma determinada situação, ele tem que evitar utilizar o álcool. Você não se controla. A embriaguez, nesse caso, não é saída nem escapatória para ninguém. As pessoas até pensam diferente. Que acha que a alegação de embriaguez ajudaria, né? É um conceito leigo. Não, posso alegar que estava embriagado. Não vai, de maneira alguma, vai isentar de pena. Agora,